Eu saúdo a todas as irmãs com a paz do Senhor, cujo tema da semana, cuide da sua boca, Salmo 34, versículo 13, aleluia, glórias a Deus, que nos diz assim: guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. O Salmo 15 vai nos dizer: quem habitará no tabernáculo do Senhor, quem morará no teu santo monte. E o versículo 2 vai responder: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Falar verazmente segundo o seu coração, né? Mas falar aquilo que de fato a gente sente, aquilo que de fato a gente pensa, porque pode muito bem a língua falar aquilo que não está no coração, né? Então, muitas vezes, isso é um desafio, né? Mas orando, nós podemos todas as coisas, porque a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é um desafio grande, né? Sermos cristãos, levarmos o nome de Jesus, né? Carregarmos esta palavra, não somente debaixo do braço, mas vivendo, né? Pois falar segundo o nosso coração requer de nós, muitas vezes, humildade, não é? E quem fala segundo o seu coração está vivendo exatamente em verdade, né? Em sinceridade, como foi dito aqui no Salmo 15, versículo 2, e está praticando a justiça. Tiago 3, versículos 5 e 6 diz que a língua ela é um pequeno membro, é verdade, e ela se gloria de grandes coisas. E diz assim o versículo: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, é verdade. E aqui no versículo 4 ele vai dizer: assim também é a língua, né? Também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Diga aí, minhas irmãs, como a gente tem que ter cuidado, né? Como a gente tem que vigiar, pôr uma guarda à porta dos nossos lábios, né? Pedir ao Senhor que ponha uma guarda à porta dos nossos lábios, porque muitas vezes, irmãs, a nossa língua, né, ela fala aquilo que não é para falar, né? E é necessário pedir de Deus muita sabedoria, muita sabedoria. Vamos ver na palavra alguns exemplos, né, de pessoas que usaram sua língua de uma forma errada, podemos dizer. Pedro, né, ele usou sua língua de forma errada. Está escrito lá em Mateus 26, do 69 ao 75, quando ele nega a Jesus, irmãos. Foi uma fala precipitada também, quando Pedro disse assim. Primeiro ele disse o certo, né? Ele disse, quando Jesus perguntou a ele quem ele era, ele disse: tu és o Filho de Deus, amém. Né? Aí amém. Mas depois, quando Jesus foi falar do seu sofrimento, aí Pedro foi dizer: Jesus, Senhor, parafraseando aqui, né? Poupa-te da morte, né? Então, olha a fala precipitada, né? Olha a fala da carne, né? Uma pessoa que está na carne, né? Ela tem uma fala precipitada. Pedro aqui, ele teve uma fala precipitada, né? Como eu já citei anteriormente, né? Pedro, ele nega Jesus com a boca. Ele diz, quando chegam para dizer, você é um deles, ele diz: eu não o conheço, não sei o que dizes, né? E por 3 vezes ele negou ao Senhor. Então, olha quanto cuidado nós temos que ter com a nossa boca, irmãs, para não negar o Senhor, sabendo que a gente não só nega pela boca, né? Não nega o Senhor somente através da nossa boca, né? Mas temos que vigiar nisto também. Temos que ter cuidado com a nossa boca, assim como para não falar, né, contra o ungido do Senhor, como Eliseu, ele foi vítima, né? 2 crianças, ou jovens, adolescentes, quem sabe, e ali eles chamaram Eliseu de calvo, né? Está escrito lá em 2 Reis 2, 23 e 25. O que é uma pessoa calva, irmãos? É uma pessoa que não tem muitos cabelos na cabeça ou
né? É uma pessoa que simplesmente não tem cabelos mesmo. E ali, naquela passagem de 2 Reis 2, 23 ao 25, vemos que duas crianças chamaram Eliseu de calvo, né? E ali nós vimos também que Deus permitiu, né, que duas ursas viessem ali e tragassem, né, aquelas crianças, aqueles adolescentes. Parando para pensar sobre a palavra calvo, né? É uma palavra que não é uma coisa tão forte, né? Mas, irmãs, isso trazendo para nós, para nossa aplicação, né? É muito difícil, né, lidar com, a escola vai tratar como bullying, né? É muito difícil lidar, né, com esse tipo de comportamento, né, das pessoas, quando elas chamam, né, uma pessoa disso, daquilo. O reino é justiça, né, amados? Então, aquilo que nós queremos para nós, né, e não queremos para nós, não devemos querer para o nosso próximo, né? Então, muitas pessoas, elas acabam tecendo comentários de algumas deficiências dos outros, né? E aquilo machuca, né? Machuca, né? Então nós temos que ter cuidado com a nossa língua, com essas coisas. Às vezes são pequenas coisas, irmãos. Às vezes é no nosso dia a dia, às vezes é numa roda de conversa. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa boca, viu? Muito cuidado. 1 Reis 25 e 27, vamos ver aqui o cuidado, né? Para nós não desafiarmos, né? Assim como fez Nabal, desafiando o rei Davi, né? Essa história está lá em 1 Samuel 25, 27, onde, parafraseando aqui bem rápido, Davi, ele recebe no Carmelo ali os trabalhadores de Nabal, e quando Davi, ele manda seus trabalhadores ir até Nabal, pedir ali apenas algo que ele tivesse, né? Para que mandasse para Davi. E aí Nabal, ele se precipita também, ele desafia, né, o rei. Então tudo isso é feito com a língua, né? Nós temos que ter muito cuidado, não desafiar o rei. Quem é o rei? As pessoas que estão hierarquicamente acima de nós em autoridade, né? Temos que ser submissos. Eita, Jesus. Irmãs, é desse jeito. A palavra nos ensina, viu? Cuidado com a nossa língua também, irmãs. É muito grande nossa boca, não fazer mau julgamento, né? Quando aquelas pessoas estavam ali no dia de Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, aqueles que não entendiam zombavam, dizendo que eles estavam cheios de mosto, cheios de vinho. O que é isso? Mau julgamento, né? Ana também foi mal interpretada, mal julgada, lá em 1 Samuel 1,13, quando o sacerdote ali a tem por uma embriagada. Então, irmãs, devemos vigiar com a nossa boca. A questão da mentira também, né? Vem através da nossa língua. Temos que ter cuidado. Aí temos o exemplo de Ananias e Safira, que eles reteve uma parte do dinheiro, né? E aí eles mentiram, né? E olha quanto mal, né? A língua, ela é capaz, né? De acarretar, né? A vida espiritual de uma pessoa. Irmãs, 1 Coríntios 1:10, que eu quero ler aqui com as amadas. Glórias a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 1:10 está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Digais todos uma mesma coisa, que não haja dissensão entre vós. Antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer, né? Então, irmãs, é por isso que a nossa fala tem que ser exatamente como está no nosso coração, né? Que fala verazmente, segundo o seu coração. A gente está cuidando da nossa boca, né?
porque o Senhor, Ele quer que a gente fale uma mesma língua, né? Tem o mesmo parecer, como diz aqui no versículo, né? Quer que haja união, né? Ele quer que da nossa parte não haja dissensão, né? Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, não é verdade? Aqui em Coríntios 3, aleluia, 1 Coríntios 3, o 3 e o 4 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo inveja, dissensões, contendas, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, olha só, né? Nós temos que ter muito cuidado para não nos igualar com o mundo, né? Porque o mundo, ele está movido pela inveja, né? Pela inveja, eles comentam a vida do outro, né? Eles desejam ardentemente ter aquilo que o outro tem. Eles conversam, né? Eles são contendenciosos, né? Briguentos, né? E tudo isso a gente tem que vigiar, falar verazmente conforme nosso coração, né? Em nome de Jesus, para que não sejamos taxados aqui como carnais, porque a palavra vai dizer, né, que são carnais as pessoas que vivem dessa forma, né? E a palavra diz que andeis em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. A questão da língua também, irmãs, é importante, né? A gente ter muito cuidado, porque falando sobre isto, contenda, né? Nós devemos o quê? Nos desviar da contenda, não é verdade? Nos desviar da contenda, porque Provérbios 20 e o versículo 3 diz assim, que honroso é para o homem se desviar de questões. Olha aí, né? Muitas vezes ali está a questão, está ali a situação, e o tolo se intromete nela, vai dizer aqui, Provérbios 20, versículo 3. Então, olha aí, para não sermos chamados de tolos, né? Não devemos nos meter, né? Não devemos nos dar vazão, aceitar, não devemos nos juntar, né, a questões, né? Que questões são essas? São tantas questões, irmãs, né? Às vezes uma fala do pastor, uma fala da irmã, uma fala disso, uma fala daquilo, outro. São questões, né? São questões, a gente tem que ter cuidado. Aí 26 de Provérbios, versículo 17, diz que aquele que passa e se mete em questões, olha só, é como, é como tomar um cão pelas orelhas, né? Então, é como se também você estivesse acarretando problema para si, né? Problemas para sua vida espiritual, quem sabe, né? Sua comunhão com Deus, nossa comunhão com Deus. E para encerrar, minhas amadas, né? Eu já estou aqui já me delongando, mas eu quero encerrar em 2 Coríntios, versículo 13, capítulo 13, e versículo 11 diz assim: quanto mais, irmãos, regozijai-vos e sede perfeitos, sede consoladores, sedes de um mesmo parecer, mais uma vez, ó, de um mesmo parecer. Vivei em paz e o Deus de paz será convosco, né? Então, irmãs, devemos realmente sermos pessoas que com a nossa boca vai chegar e vai apaziguar, né, uma situação e não se intrometer nelas e não se dar vazão, né, e não prolongar, né? Então, devemos ser perfeitos, diz aqui, quanto mais, irmãos, regozijados, sede perfeitos, né? Sede consoladores, olha só, irmãs, para que fomos chamados, né? Para levar a paz, viver em paz, o evangelho da paz, calçado com a preparação do evangelho da paz. E o amor e a paz será convosco. Que coisa linda, né, amadas? Então, que o Senhor, ele venha, né? Cada dia nos transformar e que a palavra dele nesta manhã ache alento aos nossos corações. E que venhamos a ter prudência, né? Vigiar com a nossa boca e pedir como o salmista, né? Põe uma guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. Deus abençoe a todas. Fiquem na paz do Senhor.